Boa noite a todos. É um grande prazer estar fazendo parte dessa noite. Agradeço a Neuza pelo convite, pela confiança, e agradeço a presença de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão, uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, mas que às vezes ainda não faz parte das nossas vidas. E o Evangelho de Jesus nos ensina a gente pensar sobre tudo aquilo que é importante para a nossa encarnação. Então, segundo o dicionário, gratidão é uma palavra que vem do latim, gratus, que significa graças, bênção e dádiva. Ou seja, o reconhecimento por tudo quanto se recebe ou lhe é reconhecido. E nós não podemos falar de gratidão sem refletir sobre a encarnação. Somos espíritos que estamos temporariamente vestidos num corpo de carne. E eu vou começar com uma perguntinha, mas não precisa ninguém me responder. Fica para cada um refletir e responder a si próprio. Você está contente, grato pela sua encarnação, pelo corpo que você tem, pela família que você faz parte? Porque às vezes nós costumamos pensar que merecemos um corpo melhor, escultural, que chame a atenção, que agrade a todos. Outras vezes a gente pensa que estamos na família errada. Essa família não tem nada a ver comigo. E nós sabemos que as coisas não acontecem dessa forma, porque tudo é programado detalhadamente e da melhor maneira para a nossa encarnação. E Chico costuma dizer que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu complemento dizendo que nós estamos no corpo certo, no corpo que precisamos para viver as nossas experiências na Terra. E aí, a gente sabe que o Pai não erra, o Pai não comete equívoco. Tudo é muito bem feito. Tudo é feito num pensamento de que a gente seja feliz, que a gente possa viver da melhor forma possível essa oportunidade, porque essa é a nossa melhor encarnação. As dificuldades que nós passamos, as dores, elas são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Nada é nos dado de graça. Nós não somos vítimas de nada, nós somos culpados. Mas Deus, diante da sua misericórdia, usa de todos os recursos possíveis para que a gente possa resolver gradativamente, de nosso tempo, mas com esforço e dedicação, tudo aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, diante dessas informações, nós precisamos substituir as nossas insatisfações, as nossas reclamações por agradecimentos. Agradecimento porque a vida é um presente divino. A vida é um presente divino. Cada dia vivido é uma bênção, que a gente deve ter olhos de ver e agradecer. Muitos gostariam de estar em nosso lugar. Então, a gente precisa pensar sobre isso e deixar de lado as nossas ingratidões. Porque quando nós temos a oportunidade de estar na vida material, com um corpo relativamente normal, que é o nosso, e a gente não consegue ver o lado bom de tudo isso, nós estamos sendo ingratos perante a criação, ao nosso Pai. Então, nós vamos ver que no Espiritismo, a gratidão para o autoconhecimento é evolução espiritual. Nos ajuda a superar os desafios e nos aproxima de Deus. Segundo
Santo Agostinho, que foi um filósofo cristão, ele nos diz que, para nós nos conhecer, ele nos dá uma receitinha muito simples e que está acessível a todos nós. Ele diz que no final de cada dia, quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós devemos nos perguntar: o que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu fiz de ruim? Fiz alguma coisa que alguém possa se queixar de mim? Porque é dessa forma, se autoconhecendo, que a gente vai conseguir enxergar em nós aquilo que a gente precisa melhorar. Conhecer quais os sentimentos e os pensamentos que nós alimentamos no dia a dia. Porque é importante que a gente tenha consciência dos nossos atos, que a gente tenha nas nossas mãos o poder de administrar a nossa vida. A gente não pode transferir essa responsabilidade para outros. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, que todos são responsáveis pelos nossos erros. A gente se coloca numa condição de vítima, quando, na verdade, nós não somos vítimas, porque Deus nos deu a todos a mesma condição de termos a inteligência raciocinada, que nos dá o direito de pensar, de refletir, de fazer escolha, e o nosso livre-arbítrio, que nos dá a condição de seguir, escolher o caminho que desejamos. Então, o Espiritismo, ele nos fala desse autoconhecimento, dessa evolução espiritual, que é a nossa responsabilidade nessa existência. E nos fala dessa aproximação com Deus. Quando é que nós nos aproximamos de Deus? Quando nós tomamos consciência do que somos, do que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos. E nós que tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, recebemos muitas informações. Somos bastante esclarecidos. Sabemos o nosso papel aqui. E nós temos a mesma responsabilidade, tão grande quanto, para poder usar todo esse ensinamento de forma correta. E quando a gente tem consciência disso, a gente aprendeu essa lição, nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque nós compreendemos as leis divinas e as leis de causa e efeito. Saímos da zona de conforto de coitados, mas de responsáveis, de pessoas que têm que cumprir os seus deveres perante si e perante as leis divinas. E tem um ditado francês que nos diz que a gratidão é a memória do coração. Porque o coração é o órgão do sentimento. É nele que nós guardamos os melhores sentimentos e também os piores. A gratidão faz parte desses melhores sentimentos, porque a gente consegue ver o lado bom de tudo, das coisas e das pessoas. E quando nós guardamos dentro de nós os sentimentos ruins, nós temos dentro de nós a revolta, o desespero e a desilusão. Então, a gratidão realmente dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Nos prepara cada dia para sermos melhores e fazermos o melhor. Para a psicologia, a gratidão é uma emoção positiva que pode trazer vários benefícios para a saúde mental e física, porque somos tudo aquilo que pensamos. Nosso pensamento é energia. Essas energias, elas plasmam dentro de nós aquilo que nós sentimos, os valores que damos importância. Por isso que a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos, para que a gente vá escolhendo no dia a dia as nossas melhores companhias espirituais. Nossa melhor condição da nossa saúde física e mental. Porque muitas vezes nossos corpos adoecem exatamente porque a gente não tem cuidado de fazer a boa escolha com o que pensamos e o que sentimos. E jogamos essa energia pesada, negativa dentro de nós,
que acaba adoecendo as nossas células e o nosso corpo. Todos nós temos uma parte mais sensível em nosso corpo. E essas energias negativas, pesadas, elas acabam de ficar nesta parte mais sensível do nosso corpo. E adoece e traz essa doença para nosso corpo físico. E o que a gratidão nos ensina? Ter uma perspectiva mais positiva da vida. Precisamos ver o lado bom das coisas. Precisamos trabalhar em nós o pessimismo. Por pior que seja algum dos momentos de nossas vidas, tudo é lição, tudo é aprendizado. Nós precisamos aprender também com as coisas ruins. A resignação, a paciência, a fé na justiça de Deus e a fé em nós, porque nós somos capazes de dar a volta por cima e fazer tudo diferente. Ensina a valorizar e a reconhecer as bênçãos nas pequenas coisas do dia a dia. Quantas coisas boas nós temos. Se a gente parar um segundo hoje e pensar em tantos benefícios que a vida tem nos dado, a gente vai ter vergonha de nós mesmos. Vai dizer, poxa, eu tenho tanta coisa boa e eu não estou valorizando nada disso. Porque a gente sempre acaba pensando que o outro tem tudo. O outro é feliz. O outro está contente com tudo. E nós? Nós temos um corpo super bem construído, a máquina mais perfeita que Deus criou, onde nossos órgãos, nossas células, funcionam de forma tão harmoniosa, tudo ao mesmo tempo. Nada atropela o outro. Isso é uma bênção. Nós temos olhos de ver, ouvido de ouvir, boca de falar, braços para trabalhar, pernas para andar. Tudo isso é gratidão ao Criador. Equilibrar a balança da vida que muitas vezes está inclinada para o negativo. Exatamente o que eu acabei de falar. É a gente ver as coisas boas que nós temos, sair dessa sintonia do negativo, da insatisfação, para que a gente equilibre essa balança. A gratidão é uma forma de alcançar a paz interior. Quando nós não estamos gratos pela vida, pelo que temos, nós somos pessoas sem paz interior, somos amargurados, somos infelizes, somos tristes. Por quê? Porque dentro de nós estamos discordando de tudo aquilo que nós temos. Inspira a espalhar bondade ao seu redor. A empatia, hoje tão convidada por todos, para que a gente exercite a empatia, é se colocar no lugar do outro. Hoje o outro está precisando de mim, mas eu já posso ter precisado do outro, e ainda vou precisar. Ajuda a aumentar a autoestima e melhorar os relacionamentos. É a gente se amar como a gente é, do jeito que Deus nos criou. Como eu falei no início, nosso corpo ele foi criado detalhadamente, amorosamente, de acordo com a nossa necessidade. Nenhuma coisa a mais, nenhuma coisa a menos. Alberto Clark é um pensador que ele diz para a gente o seguinte: nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão que nos faz feliz. Porque a felicidade é um estado de espírito. É como nós estamos por dentro. Se nós estamos por dentro, gratos, reconhecendo as bênçãos que recebemos no dia a dia, na nossa existência, isso nos faz pessoas felizes. Mas se a gente não conseguir enxergar isso, não admitir esses benefícios em nossas vidas, não sendo grato, não seremos felizes.
Então, tudo parte de dentro de nós. O que estamos dentro de nós é o que nós manifestamos com o nosso corpo, com as pessoas que nos relacionamos. A gratidão é uma jornada contínua. Pode transformar a visão do mundo e a forma como uma pessoa vive. Somos espíritos imortais. A nossa meta é sermos espíritos perfeitos relativamente. A nossa caminhada é de evolução. Então, nós vamos estar, com certeza, sempre procurando nos melhorar. Sempre trocando experiência com o outro. Porque é exatamente para isso que Deus nos criou, em viver em sociedade. Porque nós aprendemos uns com os outros com nós e nós com o outro. Não somos piores nem melhores do que ninguém. Cada um com a sua bagagem, com sua experiência, com o seu aprendizado. Porque sabemos que nós estamos em um grau de evolução diferenciado. A evolução é sinônimo de amadurecimento espiritual, de maturidade espiritual. E cada um de nós estamos naquele grau que já conseguimos trabalhar e desenvolver. Então, nós estamos sempre nessa caminhada de troca, que a gente precisa entender. Muitas vezes ficamos nervosos com aquele que não sabe aquilo que nós já sabemos. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, que nós temos que ensinar o serviço a um colega, muitas vezes somos rudes, somos ignorantes, somos exigentes. Não respeitamos que aquela pessoa está começando uma profissão. Aquilo que a gente sabe para ele é desconhecido. E quando nós nos colocamos à disposição para ajudá-los, nós estamos ganhando muito mais do que ele que nós estamos ensinando. Porque na vida nós ganhamos tudo aquilo que a gente oferece para o outro. O outro será sempre aquele que nos impulsiona para a frente, para sermos melhores. A gratidão é uma porta aberta para um mundo melhor. Então, é através desse exercício de gratidão, de reconhecimento, de doação, de amorosidade com o outro, que nós vamos construindo um mundo melhor. Sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E que também o nosso planeta está passando por um momento de transição, onde nós estamos sendo convidados a sermos melhores, a colocar para fora o nosso melhor lado, porque dessa forma nós estaremos ajudando o planeta a evoluir. Então, o mundo, para ser melhor, é necessário que nós melhoremos. Nós somos o mundo. É lógico que entre nós vai haver irmãos menos esclarecidos, intelectualmente e moralmente, ainda talvez inferior a nós. Mas é essa a beleza da vida. A gente está numa condição de ajudar o outro a ser melhor também. Então, para ser grato, é preciso ter humildade e reconhecer o valor próprio, sem dar importância excessiva a si mesmo. Então, a humildade é uma qualidade que a gente conquista quando a gente pensa da seguinte forma: antes, eu não tinha nada, eu não sabia nada. Mas eu conquistei muitas coisas, eu aprendi muitas coisas. Mas eu não a conquistei sozinho. Eu conquistei porque teve outras pessoas que caminharam comigo e me deram essa oportunidade. A humildade é contrária ao orgulho e à vaidade, que às vezes nos colocam numa posição de sermos melhores. E se Deus nos criou todos iguais, perante Ele, nós somos todos iguais. Isso não nos torna melhor do que o outro. E a importância excessiva que muitas vezes nos damos.
Nos achamos sempre que estamos além do outro, superior ao outro. Então, a vida é uma grande escola que nos coloca lado a lado um com o outro, para o aprendizado, para o repensar, para a reflexão, para correr atrás daquilo que realmente é importante para nós. Nós perdemos muito tempo em nossa existência correndo atrás de ter. Mas tudo que nós temos materialmente não nos pertence. É apenas passageiro em nossas vidas, para atender às nossas necessidades materiais. Mas o que realmente nós temos é aquilo que desenvolvemos dentro de nós, os verdadeiros valores. Estas são a nossa verdadeira propriedade. Então, a gratidão é esse convite para a gente pensar no tempo que nós já perdemos correndo atrás das coisas para ter. E pensar naquilo que a gente deveria já ter feito muito mais para ser. Estamos todos hoje nessa casa espírita, porque, com certeza, todos nós estamos com vontade de mudar, com vontade de ser melhores. E não poderíamos vir em busca de alguém tão especial que é Jesus, nosso modelo e guia. Que nos momentos difíceis, a gente eleve nosso pensamento a Ele e peça ajuda, a força que a gente precisa. Nós não estamos sozinhos, nem espiritualmente, nem fisicamente. Nós temos o nosso mentor espiritual, aquele amigo nosso que tanto nos ama, que aceitou vir em nossa companhia para estar ali nos aconselhando, nos orientando, e que muitas vezes a gente nem consegue ouvir. Por quê? Porque nós estamos com nossos ouvidos fechados para as coisas espirituais. E quando nós conseguimos ouvi-lo, a gente costuma dizer assim: nossa, eu tive uma ideia sensacional, eu sou bom mesmo. Não tem problema. Eles não vão se incomodar que a gente pense dessa forma. Porque tudo que eles fazem por nós é desinteressadamente. Eles não precisam do nosso muito obrigado, nosso reconhecimento. Então, que a gente procure acalmar nossas almas, procure se conhecer melhor, porque o conhecimento a si mesmo é a porta aberta para a evolução. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro, sabe o que o outro faz, sabe o que o outro gosta, sabe como o outro é, mas a vida do outro é a responsabilidade deles. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida. Às vezes a gente vive fechado para o interesse dos outros. E esse momento de transição, nós temos a oportunidade de estar separando dentro de nós o joio e o trigo, que são nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A oportunidade está sendo dada, que a gente possa aproveitar, porque a gente não sabe que dia retornaremos para o plano espiritual. A morte, ela não nos manda aviso prévio. E Joana de Ângeles nos diz que a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que o cultiva. Então, fica para nós essa mensagem de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, psicografada por ele, essa mensagem, para a gente aproveitar este momento tão especial. E nós vamos encerrar com a prece do gratidão, que Divaldo Franco psicografou pelo Espírito Amélia Rodrigues.
Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapero, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.
Obrigado a todos vocês pelo olhar de carinho, de acolhimento. Muita paz e uma ótima semana para todos.